Olá, 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 muito boa noite, boa tarde, boa manhã, bom dia. Bom, eu não sei em que momento você talvez está assistindo essa live, mas para quem está aqui agora no ao vivo, sejam todos muito bem-vindos. É uma noite maravilhosa de um domingo incrível, de sol, calor, um dia maravilhoso. E eu desejo a você aqui boa noite, todos muito bem-vindos. Estou vendo aqui uma galera maravilhosa, a galera que sempre vem aqui prestigiar. Vou até colocar aqui o tema da nossa live hoje, porque fica melhor para a galera se situar. A galera tá chegando, né? Pá, fixar. Perfeito. Aí, galera, Raquel. Bom, galera, eu, antes de mais nada, quero agradecer a cada um de vocês pelo prestígio, pelo privilégio, para mim, ter vocês aqui nesse bate-papo maravilhoso. E eu me comprometo com vocês a entregar um conteúdo que sirva para nossa reflexão, né? Estou vendo aqui tanta gente querida, nossa, o querido Márcio, Raquel, a querida Lúcia, o pessoal está vindo aqui prestigiar. Pessoal, olha só, como você já sabe aí, né? O nosso tema hoje ele é bem sugestivo e serve para a nossa reflexão, né? O mundo está mudando, isso não é novidade para nenhum de nós, mas a grande verdade é que nesse processo de mudança, muitas pessoas pulam um processo, pulam uma etapa. Nesse momento onde as coisas estão tomando seu rumo, mudando a perspectiva da realidade, muitos de nós estamos nos tornando pessoas melhores, mas alguns nem tanto assim, né? Tem pessoas que ao invés de amadurecer, apodrece, mas também é um direito de cada um. Mas a gente não vai falar aqui daquelas pessoas que tomam o caminho inverso do fluxo natural, né? Porque nadar contra a correnteza, remar contra a maré, correr contra o tempo, nunca vai deixar um legado interessante. Porque são fluxos naturais da vida. E seguir contra esse fluxo não importa a capacidade que você tenha, não importa a energia que você tenha, não importa a sua, digamos assim, as suas habilidades. Correr contra o fluxo é sempre muito difícil, né? É contra a natureza das coisas, então não é interessante. Mas o que eu queria trazer aqui para você, para que a gente possa refletir nessa noite, nesse momento que você está parando aqui para conversar comigo, é justamente a seguinte questão: quem são os novos vencedores? Quem são aquelas pessoas que estão mudando, né? Estão subindo no pódio da vida, se é que nós assim podemos dizer que alguém sobe nesse pódio, né? Porque esse pódio ele é muito passageiro. Não existe uma pessoa que só ganhe, também não existe uma pessoa que só perca. Mas o mundo, como já falei, está mudando as suas perspectivas, está mudando a sua realidade. E a gente começa a entender, né, quando a gente olha para um passado não muito distante, a gente começa a entender que o nosso comportamento é bem diferente dos nossos pais, consequentemente dos nossos avós. E se nós desenhássemos um gráfico em pizza, né, para tentar entender aqui como funciona a nossa vida, a gente conseguiria entender que a nossa vida tem uma fatia grande, né, que é o nosso trabalho, a nossa família, né, a nossa espiritualidade, a nossa vida social, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Os novos vencedores, aquelas pessoas que entram, né, na sua casa, põem sua cabeça no travesseiro e dormem com tranquilidade, ela precisa muito mais do que acumular dinheiro. Então, eu quero com você, nesse nosso momento aqui de troca, né, vamos avaliar o que de fato hoje pesa na nossa vida, o que nós devemos buscar além de dinheiro. Porque quando a gente olha para o mundo capitalista, e levando em consideração que o fato do mundo ser capitalista não é nem bom nem ruim. O desagradável é quando há um desequilíbrio, quando as pessoas buscam demais dinheiro ou quando buscam demais qualquer coisa que seja. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é só a dose. Um dos grandes segredos da vida, que é enfim, o X da questão, um dos X da questão para muitos de nós, ou para todos nós praticamente, é justamente o equilíbrio. Saber equilibrar, né, a nossa saúde, a nossa vida social, saber equilibrar a atenção que nós damos para a nossa família
cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa vida social, cuidando dos nossos amigos. Esse equilíbrio, ele é muito importante para todos nós. Mas galera, vamos ser bem sinceros, não é fácil, né? Não é fácil para nenhum de nós, mas é isso que torna a nossa jornada mais interessante. A partir do momento que a gente começa a descobrir a realidade, que a gente começa a equilibrar a nossa vida, entendendo que, como eu já falei ainda há pouco, se nós transformarmos a nossa vida num gráfico de pizza, né? E cada fatia daquela vai ser, por exemplo, a sua vida social, a sua vida financeira, a sua espiritualidade ou religiosidade, se você é uma pessoa que tem uma religião, a sua vida amorosa, a sua vida financeira. Então, quando nós começamos a organizar as nossas ideias, a gente ganha clareza no nosso entendimento. Porque, galera, Jesus falava sempre, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. O que nos diferencia dos nossos irmãos menores, os animais, é justamente a capacidade de termos consciência do que nós somos. Ter consciência de que nós somos seres mortais, nós somos seres que pensam, tem consciência que pensa. Porque, por exemplo, esse tipo de troca que a gente está tendo aqui agora, organizando ideia, marcamos um evento, planejamos o nosso encontro, até que nos prove o contrário, nós somos os únicos seres que têm essa capacidade. Existem alguns rumores, e eu não vou entrar nesse mérito, né, que nós temos outros seres inteligentes, né, em outras dimensões, ou como a própria ciência fala, nos universos paralelos. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? A gente não vai, enfim, entrar nessa seara. A nossa seara aqui é para que a gente possa ampliar a nossa cabeça, ampliar o nosso conhecimento. Como já disse aqui, Jesus falava que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A partir do momento que a gente começa a organizar as nossas ideias, entender como funciona a nossa realidade, começar a entender que nós temos que equilibrar a nossa vida. Como já dissemos, a nossa vida social, a nossa vida financeira, a nossa vida religiosa, amorosa, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito. Quando a gente começa a entender e organizar essas questões, é como, eu vou fazer uma comparação meia chula aqui, me permita essa comparação. Mas é como se fosse uma empresa, né? Se você pensa, por exemplo, uma empresa que eu gosto muito da logística dela, que é americanas.com, né? Quando você compra um produto na Americana, rapidamente o sistema já vai lá, informa que você fez a compra, o outro vai lá, separa o produto, o outro já chega o pagamento, tudo simultaneamente acontecendo numa frequência e numa sintonia perfeita. Me permita, e mais uma vez eu peço licença aqui a todos vocês, para tentar entender o seguinte: comparar uma empresa à nossa vida, no primeiro momento pode parecer uma coisa estranha, mas me permita essa possibilidade de conversar com você sobre isso. A grande verdade é que quando a gente entende a nossa vida como uma empresa, no intuito de organização e administração, a nossa probabilidade de sermos mais felizes aumenta. Galera, não existe uma vida feliz da hora que você acorda à hora que você dorme. E até acho isso interessante, porque, como sempre dizemos, né, é no vento contrário que o avião decola. Nós precisamos dos problemas para que a gente possa valorizar os momentos de felicidade. Por sinal, essa dualidade é uma das leis universais. E como nós já dissemos aqui em outros podcasts, em outras, enfim, lives, né? No universo que nós habitamos, existem algumas leis. Lei da perpétua transmutação, lei da dualidade ou lei da polaridade, lei da gestação universal, lei da atração. Então, essas leis, elas são fundamentais e são imutáveis e soberanas. Tem até um poema que eu gosto muito que diz que as leis universais são imutáveis e soberanas e essas leis são absolutas na sua essência, interdependente da sua aplicabilidade, independente do tempo e espaço aonde atua, dependente da intenção e consciência divina presente em cada um de nós.
essas leis universais, como diz lá o poema, tem como finalidade manter a ordem no caos, o amor no ódio, a sabedoria na ignorância, a saúde na doença e a eternidade no mais provisório momento. Quando a gente começa a entender que nós podemos e devemos nos entregarmos a essas leis, não só nos entregarmos, mas nos integrarmos a essas leis, a nossa vida passa a ser mais fluídica. Porque como nós falamos aqui, há umas semanas atrás, fizemos aqui uma live falando da lei da gestação universal. E o que é essa lei da gestação universal, caso você não tenha assistido? Essa lei diz que tudo nesse universo tem seu tempo. Como diz na própria Bíblia, né? Tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher, tem um tempo de nascer, tem um tempo de morrer. E esse ciclo, ou esse círculo, como você queira, ele faz parte da nossa vida. Só que essa lei é uma das mais desrespeitadas que nós conhecemos. E aí você começa a entender por que tantas pessoas ficam sofrendo porque alguma coisa não acontece e ela gostaria que acontecesse. A grande verdade é que existe um tempo para acontecer. Aí eu te pergunto, você que está me ouvindo aqui agora, será que você respeita o tempo da gestação universal? Será que você se entrega e se integra para que você coloque a sua dose de energia para que as coisas aconteçam e simplesmente aguarde para que as coisas aconteçam como tem que acontecer? Ou será que quando você planta uma semente, você está regando, você está cuidando, mas ao mesmo tempo você vai cavar para saber se aquela semente está germinando ou não? E aí sabe o que acontece? Quando você cava, mata. Quando você tem um projeto, você está se dedicando, você está estudando, mas aí chega um momento que você chuta o balde, acha que não vai acontecer. Nesse momento, você está matando a semente do seu sonho, do seu objetivo. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema inicial. Quando a gente começa a analisar, e esse é o motivo principal de eu estar falando aqui com você hoje, quais são as características do novo ou dos novos vencedores do novo mundo? Galera, o mundo está mudando, já dissemos que não é novidade para ninguém, mas a gente também não pode esquecer de que o mundo vai continuar mudando. E isso pode ser bom ou pode não ser bom. Se você segue o fluxo e você se adapta às mudanças, por sinal, eu fiz até uma chamadinha aqui para algumas pessoas que me seguem aqui, alguns colegas, né, no WhatsApp, e eu coloquei até duas citações, uma de Einstein e outra de Charles Darwin. A citação de Charles Darwin dizia o seguinte: os que sobrevivem não são os mais fortes, nem mais inteligentes, são os mais adaptáveis às mudanças. Se nós olharmos para trás, olharmos o mundo como era um ano atrás e olhar como é hoje, a gente vai perceber que nós avançamos, né, com a capacidade, com a velocidade nunca imaginada. Nos últimos 24 meses, eu vou arredondar, já vou colocar 2 anos aí de pandemia, já estou indo um pouco mais à frente, mas nos últimos 24 meses, nós nos deparamos com situações que nunca imaginamos nos depararmos. Como, por exemplo, Nova York, né? As avenidas luxuosas, comerciais de Nova York fechadas. As avenidas lindas de Paris fechadas. Os aviões mais caros do mundo parados. Os aeroportos fechados. Galera, nadar contra a correnteza, correr contra o tempo, remar contra a maré, nunca vai nos levar a lugar nenhum. Eu sempre brinco com as pessoas que me seguem, meus alunos, e falo o seguinte: você nunca vai poder segurar a onda. Você pode aprender a surfar, que é mais interessante. Segurar a onda você nunca vai segurar. Nós não somos capazes de segurar a onda, mas nós podemos aprender a surfar. Nós podemos aprender a seguir o fluxo, e é isso que a vida quer da gente. Então, já para começar a dar as sugestões, as sacadas aqui, para que a gente vá para a nossa cama nessa noite maravilhosa, ou nesse momento que você está vendo essa live aqui, você está me dando esse privilégio de ter a sua audiência, eu desejo, do fundo do meu coração, que você leve essas reflexões, né? E quem são esses novos vencedores? Os novos vencedores, e lembrando que quando eu fiz a citação, eu coloquei vencedores com
o D-O-R de dor em maiúsculo, porque a grande verdade é que todo processo tem dor. Mas quando você vive um processo com dor, quando você tem uma perspectiva, como por exemplo uma dor de um parto, é diferente de uma dor vazia, de uma agressão ou de uma brutalidade, que você ficou chateado e chutou a pedra, ou que você deu um soco na parede. É claro que não vamos entrar aqui em situações momentâneas de desequilíbrio, que qualquer um de nós podemos em algum momento passar por ela, mas eu quero dizer o seguinte, essas dores vazias, sem propósito, são diferentes, como por exemplo a dor de uma bailarina que está se dedicando para fazer uma apresentação, que vai ser uma das apresentações que vai tocar o seu coração, vai emocionar as pessoas e quem sabe até uma grande apresentação da sua vida. Ou quem sabe a dor de um atleta que deixa de sair com os amigos, de estar com a família, deixa de viver momentos pessoais para estar se dedicando ao treino, na dor do treino e na dor da disciplina. Esse profissional, ele dá um valor diferente à sua dor, especialmente a dor do parto. A mãe que carrega a sua cria, seu bebê, durante aqueles 9 meses, passando determinados desconfortos, mudando toda a estrutura do seu corpo. E, além de tudo, tem a dor do parto. E, na sequência da dor do parto, tem todo o desconforto ao mesmo tempo que cuida da sua cria. Mas há uma grande diferença quando essa dor do parto ela vem recheada de amor por dar à luz a uma criaturinha incrível que é a sua consequência, a sua sequência nessa vida, que é o seu filho. Então, pessoal, eu sempre brinco com os meus alunos, com os meus amigos, que todos nós temos que escolher uma das duas dores. Não dá para você fugir das dores, nem fugir de uma dessas duas dores que eu vou falar para você aqui agora. Uma dor é a dor da disciplina. Quando você se dedica a fazer alguma coisa, você precisa ter disciplina para fazer uma faculdade, para concluir um curso, para dar sequência à sua academia, à sua aula de dança, à sua aula de aeróbica, o seu trabalho que você está se dedicando para construir um projeto, para fazer acontecer. Então, para que você possa ver o seu sonho realizado, florido, você vai ter que viver a dor da disciplina. Se você não vive a dor da disciplina e você vive um momento daqueles prazeres como aquele docinho que quebra a sua dieta, sabe o que vai acontecer? Nesse momento você vai ter uma outra dor, que é a dor da frustração. Como eu sempre digo, um vencedor e um perdedor, ambos tiveram dores, mas a diferença de um para o outro é aquele que coloca um propósito na sua dor, aquele que tem um brilho maior na sua dor. E aí fica para a nossa reflexão. Então, os novos vencedores do novo mundo, desse mundo que se apresenta agora e que vai mudar cada vez mais com uma velocidade incrível, esse novo vencedor, ou novos vencedores, eles estão mais preocupados em fazer coisas que toquem o seu coração. Eles estão valorizando o seu trabalho, colocando a sua energia, a sua força, digamos assim, a sua habilidade laboral, não importa qual seja a sua profissão, se você é mecânico, se você é engenheiro, se você é advogado, se você é médico, não importa. Se você é dona de casa, se você tem uma loja, não importa o que você faça, desde que você ressignifique aquilo que você faz na certeza de que o seu trabalho é uma pequena, grande contribuição para a humanidade. Galera, como eu sempre digo e eu faço questão de repetir porque eu vejo as pessoas cometendo esse erro de uma forma brutal, constantemente, em todos os lugares. Nós temos uma medida muito limitada de valorizar ou de entender a importância do outro na nossa vida ou na vida social. Nós muitas vezes conseguimos mensurar a capacidade do outro de sucesso pela quantidade de dinheiro que ele consegue acumular. Vale lembrar que acumular dinheiro é muito importante para todos nós. Sem dinheiro a gente não consegue nada, não conseguiria nem fazer essa transmissão aqui para você. Mas a grande verdade, pessoal, é que o verdadeiro sucesso de uma pessoa, sobretudo esses vencedores do novo mundo, é justamente a capacidade
e a habilidade de ser feliz na maior parte do tempo e colaborar com a felicidade das outras pessoas. Não podemos mais viver num mundo onde nós simplesmente queremos ganhar dinheiro, atropelar as pessoas. É claro que ainda tem muita gente que pensa assim, mas isso vai acabar. Claro, talvez não acabe na velocidade que a gente gostaria, né? E talvez a gente não esteja aqui, né, para ver toda essa mudança. Mas essas mudanças já aconteceram, né? Já começaram a acontecer. E a gente precisa entender que essas mudanças elas são inevitáveis e são, digamos assim, consequentes e são crescentes também, né? Então a gente começa a entender que as pessoas começam a mudar a sua perspectiva, porque em tempos de redes sociais, a maioria das pessoas querem simplesmente parecer. Galera, tô vendo aqui que a galera tá dizendo que tá baixo, né? Deixa eu aumentar aqui o volume. Vocês estão me ouvindo bem? Galera, eu aumentei aqui um pouco o volume, não sei se influenciei para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí para mim. E eu aproveito também e peço a vocês que manda esse foguetinho aqui, convida mais e mais pessoas para que possam assistir aqui a nossa live, para participar com a gente, tá bom? Quem sabe as pessoas que não puderem assistir ao vivo vão poder assistir em outros momentos. Podemos seguir? Ah, maravilha. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Então, galera, existem quatro questões, né, que são muito importantes para a nossa vida. Que é você ser, você ter, você parecer e depois você aparecer, né? Em tempos de rede social, nós temos um problema gravíssimo, né? Muitas pessoas, e claro, a gente não está aqui para apontar ninguém que seja, tá? Aqui cada um faz a sua própria reflexão. Inclusive eu falo para vocês fazendo a minha própria reflexão, tá? Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas, elas simplesmente, elas nem querem ter, nem ser, elas querem só aparecer, né? E com essa questão de aparecer, a gente começa a achar que todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo tem uma vida maravilhosa, e só a gente tem uma vida ruim. Só nós temos problemas, só nós trabalhamos, e isso é muito desagradável, né? Porque muitas vezes você está trabalhando naquele dia estressante pra caramba, e aí em algum momento lá do seu descanso, você abre a sua rede social e vê lá a pessoa na praia, a pessoa viajando, a pessoa seja lá como foi e tal. Naquele momento que você está trabalhando, bate uma sensação assim de caramba, será que eu sou o patinho feio da história? E na verdade não é, né? Quem sabe aquela pessoa que está ali postando, será que realmente ela está vivendo aquele momento? Será que a vida dela é tão doce quanto ela posta, né? E gostaria que as pessoas acreditassem que fosse? Se sim e não, não é isso que vem ao caso. Mas galera, o que faz a diferença aqui é justamente nós analisarmos e entendermos que todos nós temos os nossos desafios e a partir do momento que a gente quer realmente seguir a sequência natural das coisas, eu não vou estar preocupado em aparecer. Pelo contrário, eu vou voltar para a primeira questão. E você sabe qual é a primeira questão? Ser. Os novos vencedores do novo mundo, eles não estão preocupados com a aparência. É claro que eles querem ser bem vistos, mas nós acreditamos que esses novos seres, né, essas pessoas que estão mudando a sua forma de ver a vida, e há um movimento coletivo e natural de muitos de nós, né, da humanidade, que acaba despertando, é justamente, peraí, primeiramente eu quero ser, depois eu quero ter, depois eu quero parecer, e depois, se for o caso, eu quero aparecer. Se você seguir essa sequência, você vai ter uma vida muito mais feliz. E essa felicidade também vai proporcionar felicidade às pessoas que dividem a vida com você. Olha que interessante. Porque quando você está bem, a sua felicidade irradia, contagia as outras pessoas que estão em sua volta. Quando você está triste também. Olha que interessante. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Não é interessante? Então, se você não consegue ficar bem por você, fique bem pelas pessoas que te rodeiam, as pessoas que te amam. Porque, direto ou indiretamente, nós acabamos influenciando cada uma dessas pessoas. E olha que interessante.
a gente começa a entender que uma palavra muito antiga, que Sócrates já falava, que ficou muito tempo no anonimato, agora começa a ganhar vazão, que é o autoconhecimento. Galera, tem uma frase de Sócrates que ele dizia o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e todo o universo. É claro que essa frase, por pequena que seja, ela tem um universo de significado. Entender as nossas capacidades, as nossas habilidades, tentar entender o seguinte: peraí, por que eu fiquei chateado naquele dia com aquela questão? Por que eu lido tão mal com aquele determinado assunto? Por que a relação com meu pai ou com a minha mãe, ou com meu irmão, ou com minha mulher, ou com meu marido, ou com quem quer que seja, não está legal? Será que eu estou me permitindo fraquejar? Será que eu estou me permitindo, digamos assim, deixar ser levado? Ou será que é falta de autoconhecimento para poder gerir as minhas próprias emoções? Pessoal, a grande verdade é que a maioria de nós não policiamos os nossos sentimentos. Quando nós não policiamos os nossos sentimentos, nós temos uma usina de sofrimento. Nós temos uma usina de sensações desagradáveis. Gerenciar os pensamentos nos dá a oportunidade de gerenciar os sentimentos. Quando você gerencia os seus sentimentos, seu pensamento, seus sentimentos, você começa a gerenciar a sua vida. Porque sabe aquele momento que você olha para o teu cão e ele está correndo, digamos assim, tentando pegar o próprio rabo? Eu sempre cito essa questão porque não é uma coisa, digamos assim, fácil, né, de aceitar. Mas a grande verdade é que a maioria de nós, muitas vezes, nos colocamos numa mesma situação. Você sabe quando a gente tenta resolver um problema que não tem solução, pelo menos naquele momento? Você sabe que isso acontece inclusive comigo, né? Estou eu aqui falando com você, mas quantas vezes eu me pego em situações que eu falo assim: peraí, Hugo, calma. Essa situação não tem solução para esse momento. Então, se para aquele momento não tem solução, já está solucionado. Muitas vezes, nós começamos a nos apegar demais a determinadas questões materiais. Sabe quando você perde um emprego? É claro, se você trabalha numa empresa há muito tempo e você perde o emprego, é natural que você tenha o seu momento de luto. Mas eu te pergunto, será que esse luto demora muito mais do que deveria? Será que esse luto demora muitas semanas, muitos meses? Ou será que você nutre dentro de você um sentimento de gratidão, de amor por ter ficado tanto tempo naquela empresa, ter conquistado tanta coisa, feito tanta amizade, aprendido tanta coisa e agora, como tudo nessa vida, chega ao fim? E por sinal, quando a gente começa a entender que esses ciclos, ou esses círculos, como queira, chegam ao fim, nós vamos para outra lei universal, que é a lei da perpétua transmutação. Você sabe o que é a lei da perpétua transmutação? Diz que tudo nessa vida tem um ciclo, que é nascimento, vida e morte. Essa mesma lei diz que tudo que existe ou está crescendo ou está morrendo. Aí você nesse momento fala assim para mim: Igor, ferrou, eu tenho 70 anos, então quer dizer que eu estou morrendo? Depende, porque você com 70 anos talvez viva muito mais do que quem tem 20 anos. Então essa questão é muito relativa, mas muitas vezes aquela pessoa que tem 70 anos, ela se mantém muito mais viva, muito mais vívida, muito mais apaixonada pela vida do que aquela pessoa que tem 30, 40 anos. É claro que, mais uma vez, eu quero lembrar que a gente não está aqui para fazer comparação com quem quer que seja, tá, pessoal? Essa questão aqui são reflexões nossas, nós temos que refletir, e é esse o motivo de eu estar aqui com você, né? Então a gente começa a entender que eu preciso me apaixonar pela vida. Eu preciso buscar dentro de mim essa capacidade de me apaixonar pela vida como se fosse uma criança. Você já viu como as crianças se apaixonam pela vida? Elas simplesmente olham para tudo com muito entusiasmo. E por que nós perdemos esse entusiasmo? Galera, o mundo está mudando. E esse é o nosso tema inicial. É a espinha dorsal dessa live que eu estou trazendo aqui para você hoje. Mas eu quero refletir com você que nós não podemos nos apegar demais a nada, quem quer que seja. Seja os bens, seja as pessoas, seja os fatos, os acontecimentos,
seja as jornadas, tem pessoas que sofrem quando o verão acaba ou quando o inverno acaba. Não. Vamos viver cada estação. Vamos desfrutar de cada estação. Vamos agradecer o que nós temos hoje. Excesso de passado gera depressão. Excesso de futuro gera ansiedade. Excesso de presente gera estresse. Galera, nós temos que entrar no fluxo da vida. Lembrando que em nenhum momento eu estou pedindo para que você cruze os braços e deixe a vida te levar. Não. Nós não podemos fazer isso. E é bom que a gente não possa. Mas nós temos que deixar de correr excessivamente. Porque, como nós dissemos lá no início dessa live, a falta é tão ruim quanto o excesso. E a diferença do remédio para o veneno está apenas na dose. Quantas vezes, e eu me incluo nessa questão, né? Quantas vezes nós queremos colocar a nossa energia excessivamente num determinado projeto, para que a gente possa controlar. E essa sensação de controle, galera, ela é ilusória. Essa sensação de controle é ilusória. Por mais poderoso que um homem, por mais poderosa que uma mulher seja, essa pessoa, ela é incapaz de gerenciar ou de controlar a própria respiração. Nós não controlamos a nossa respiração. É pouco provável que você consiga passar 5 minutos sem respirar. E por que a gente acha que vai controlar o outro? Por que a gente acha que vai controlar a bolsa de valores? Por que a gente acha que vai controlar as empresas, os negócios? E aí volta mais uma vez para nossas sugestões aqui nessa noite. Vamos colocar a nossa força natural, nem mais nem menos. Eu não vou correr excessivamente, mas também não vou ficar parado. Eu sempre falo para os meus amigos, para os meus alunos, né, que tão importante quanto a chegada é o caminho. Talvez você que está ouvindo essa live agora, talvez você deva estar se identificando, mas eu quero te dizer que a maioria de nós, quase todos, somos assim. Nós precisamos de determinadas reflexões para que a gente acorde para a realidade. A gente não come todo dia? A gente não respira toda hora? A gente não faz as nossas preces? Quando nós fazemos a nossa oração, por exemplo, a gente não está dizendo para o todo, para o Criador, para Deus, enfim, olha, é isso que eu estou precisando. Porque Ele sabe de tudo isso. Mas quando nós falamos nas nossas preces, nas nossas orações, nós estamos canalizando aquela energia para aquela determinada situação. Tudo nesse universo é energia. Já dizia o querido Albert Einstein. E ele falava isso há 100 anos atrás. E hoje a ciência prova que tudo é energia. Porque o átomo, né, que é composto pelo elétron, próton e nêutron, ele não é a base do existir. Hoje a própria ciência já consegue entender que o átomo, que seria o indivisível, como foi chamado muitas vezes, ele é sim divisível e em milhões de partículas. Eu falei milhões de partículas. E aí a gente começa a falar o seguinte, espera aí, se o átomo é divisível, antes ele era indivisível e agora ele passou a ser divisível, como é que o que era, olha que coisa louca, como é que o que era indivisível passou a ser divisível e em milhões de partículas? Na verdade, galera, não foi o átomo que passou a ser divisível. Foi a nossa capacidade tecnológica e de entendimento que está mudando. Sabe quando você passa de ano? Sabe quando você sai do jardim de infância e vai galgando, daqui a pouco você está na faculdade, daqui a pouco você está na pós-graduação, daqui a pouco você está no mestrado e assim sucessivamente? Todos nós, inclusive a humanidade, está subindo de nível. O nosso nível de entendimento está mudando. Por isso, mais uma vez, o tema da nossa live aqui hoje. Quem são, como são esses novos vencedores do novo momento, do novo mundo? E aí, voltando para Einstein, ele falava que tudo é energia. E galera, tudo é energia. Então, quando você faz a sua prece, quando você faz a sua oração, quando você faz a sua conexão com o todo, com o Criador,
você está não dizendo para ele o que você quer, porque o Criador, a energia suprema, causa primária de todas as coisas, como diz lá o Espírito de Verdade para Kardec, no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando essa energia superior, né, vem até você e na verdade ele está em você e na verdade ele é você, porque todos nós somos um, e essa é outra característica desse novo vencedor do novo mundo, você começa a canalizar a sua energia, porque Deus ele já sabe o que você precisa, mas é importante que você se demonstre flexível, se demonstre interessado a conseguir, a conquistar aquilo que você quer. Galera, a grande verdade é que a nossa luta não é com o outro. A nossa luta não é com a necessidade de ganhar dinheiro. A nossa luta não é com o nosso trabalho em si. A nossa luta é contra nós mesmos, contra a nossa própria limitação, contra a nossa arrogância, contra a nossa prepotência, contra os nossos desejos, instintos, muitas vezes muito primitivos. Então, controlar a nossa energia, controlar os nossos ímpetos, é o grande papel de todos nós. Eu vou repetir porque isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode levar, não só para o nosso travesseiro hoje, mas para a nossa vida, todos os dias. A verdadeira luta não é com o outro. A verdadeira luta é você com você, eu com eu mesmo. Por isso que eu trago como sugestão para que cada dia que a gente volte para casa, a gente volte para casa com um novo aprendizado, com uma nova experiência. Eu posso passar um dia sem ganhar dinheiro, eu posso passar um dia até sem sorrir, que por si só já seria um dia praticamente desperdiçado. Mas eu quero, mesmo com os desafios, mesmo que naquele dia eu tenha chorado, eu quero aprender alguma coisa. Eu quero voltar para casa, colocar minha cabeça no travesseiro na certeza de que eu aprendi alguma coisa a mais. E quando eu entendo que eu cresço um pouco a cada dia e quando eu trago para minha consciência de que eu não estou concorrendo com o outro, eu estou concorrendo comigo mesmo. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu sou. Quando você trava essa batalha consigo mesmo, controlando os seus instintos, muitas vezes tão primitivos e limitados, você começa a ascender. E esse confronto, essa dualidade, começa a levantar, porque é no vento contrário que o avião decola. Se não tivesse a energia negativa, essa lâmpada que está acendendo aí o espaço que você está e que carrega também o seu celular e que ilumina a sua televisão, não estaria ligada. Porque nós precisamos dessa dualidade, que é o positivo e o negativo. E, por sinal, essa é outra lei universal. Lei da dualidade, ou da polaridade, que tem o sim e o não, o alto e o baixo, o quente e o frio, a noite e o dia, a saúde e a doença, o posto e o oposto, e assim sucessivamente. Então, quando a gente começa a entender toda essa logística do universo, a gente começa a levar a vida com muito mais leveza. Não tente controlar o incontrolável. Muitas vezes, quem ouve isso do nada, sem um contexto, fala assim, pô, é loucura, como é que eu vou controlar o incontrolável? Eu não bebi, eu não fumei, eu não cheirei. Mas, você quer que eu te fale a verdade? A maioria de nós, eu não vou generalizar porque eu não gosto de generalizar nunca, mas a maioria de nós tentamos muitas vezes controlar o incontrolável. Tentamos gerenciar a vida do outro. Tentamos gerenciar as nossas próprias vidas. Galera, quando a gente fala sobre digamos assim, conhecimento, quando a gente fala sobre livre-arbítrio também, a gente começa a entender que o nosso livre-arbítrio ele está dentro de um contexto e dentro de uma possibilidade. Qual seria então essa possibilidade, Hugo? Sabe o que é? Imagina só que você agora você está em casa, ou você está na casa do seu amigo, ou na casa da sua mãe, na casa do seu sogro, sua sogra, enfim, você está em algum lugar. Você pode permanecer aí, você pode se deslocar para um outro ponto da cidade. Esse ponto pode ser um lugar agradável, entre aspas, seguro, ou pode ser um lugar meio tortuoso, né? Você pode decidir tomar banho, ou dormir mais cedo, ou ver um filme, ou fazer qualquer coisa dentro da sua realidade.
Mas você não pode, por exemplo, abrir a janela e falar, ó, eu quero que chova agora. Essa decisão que você vai tomar dentro da sua realidade é o seu livre-arbítrio. Mas você não pode, por exemplo, tentar controlar se o sol vai nascer agora, porque ele não vai. Você pode ser a pessoa com a maior fé do mundo. Se você quiser que chova agora, não vai chover. Porque o universo, ele segue o seu ritmo, o seu curso natural. Mas, Hugo, por que você está falando tudo isso? Porque muitas vezes nós tentamos gerenciar o ingerenciável. Nós tentamos controlar o que não se controla. Como, por exemplo, a vida do outro. Como, por exemplo, o fato de você ter perdido o emprego. Como, por exemplo, o fato de você ter perdido um parente. Quantos corações foram dilacerados nessa pandemia que a gente está atravessando? Quantas pessoas nós perdemos ao longo do caminho, ao longo dos anos? Mas eu, particularmente, perdi pessoas, enfim, incrivelmente importantes para a minha vida, sobretudo os meus pais, mas sempre quando eu lembro dos meus pais, com muita saudade, com muita angústia, assim, mas eu tento sempre transformar essa minha dor em saudade e essa saudade em lembranças positivas. Eu sempre falo que, quando eu lembro da minha mãe, por exemplo, que a minha mãe foi uma mulher incrível. Então, eu perdi ela muito cedo, né? Ela faleceu, eu tinha 60 anos, há 3 anos. Então, foi uma dor incrível. Mas ao invés de eu ficar lamentando e ficar reclamando, eu agradeço ao universo por ter nascido de uma mulher tão maravilhosa, tão incrível, tão doce, tão brilhante. Então, eu transformo a minha dor, esse fato que eu não vou mudar, eu tento transformá-lo em alguma coisa que me dê um sentido. E aí fica também essa sugestão para todos nós. Será que eu não tenho que ressignificar as minhas dores? Será que eu não tenho que, como o Hugo disse naquela live lá, ao invés de segurar a onda, será que eu não tenho que aprender a surfar? Se o mundo está mudando, o que eu posso fazer para me integrar? Eu posso simplesmente fluir. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viver, eu vou ser feliz com o que eu tenho. Eu não vou condicionar a minha felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu fizer ou se não. Eu vou ser feliz com o que eu tenho. Ah, Hugo, mas eu estou desempregado, eu não estou tendo dinheiro para ir para os restaurantes que eu gosto, eu não consigo fazer as viagens que eu gostaria. Vai no parque público. Vai à praia. Pega o teu cão, sai com teu filho, sai com teu irmão, tua esposa, teu marido. Pessoal, nós temos que nos adaptarmos. E eu vou citar mais uma vez uma pessoa que eu citei aqui no início da live, mas o momento pede, que é Charles Darwin, que ele dizia que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, nem mais inteligentes, são os mais adaptáveis às mudanças. Então nós sempre vamos ter uma possibilidade de ser feliz com o que nós temos. E por sinal, essa é uma das melhores definições e diferença entre felicidade e sucesso. As pessoas confundem muito sucesso com felicidade. Para a gente definir, nunca mais esquecer, é importante lembrar que sucesso é conseguir aquilo que você deseja. Se você quer viajar, se você quer comprar um carro novo, se você quer trocar de carro, se você quer comprar um filhote de cachorro, qualquer coisa que você queira, que você consegue, isso é sucesso. E felicidade, você quer saber? A minha melhor sugestão de sentido da felicidade, de explicação ou definição, pois é, felicidade é você valorizar o que você tem. Se você, hoje, quando acabar essa live, olhar para o teu quarto, para a tua sala, para a tua casa, olhar para a tua família e falar assim, Criador, Deus, Universo, eu te agradeço por essas pessoas que dividem a vida comigo. Eu agradeço pelo meu emprego ou pelo aquele emprego que está vindo em minha direção. Eu agradeço por aquele pai difícil, por aquele irmão que tanto me enche o saco. Eu agradeço por aquele chefe que pega no meu pé. Eu agradeço por morar nessa casa tão humilde, mas eu estou trabalhando para melhorar. Se você, se eu, se nós valorizarmos o que nós temos, aceitarmos essa realidade, isso é felicidade. Felicidade é você valorizar o que você tem. Mas lembrando, galera, que essa valorização não tem nada a ver com conformismo.
Nós temos que valorizar, nós temos que aceitar, não supervalorizar. Nós temos que aceitar o que nós temos. Quantas pessoas nessa noite de domingo sofrem a síndrome do fantástico? E aí você fala para mim, mas Hugo, o que seria, cara, essa história de síndrome do fantástico? Sabe o que é? A síndrome do fantástico é quando aquela pessoa começa a ouvir aquela música do fantástico, já começa a bater uma depressão, começa a bater uma angústia, porque acha que no dia seguinte o trabalho vai começar. Galera, eu faria uma live só sobre isso, mas para ser bem objetivo, eu quero te falar uma coisa. Duas sugestões. Primeiro, valorize mais o emprego que você tem, o que você conquistou. Mas se chegar o momento de você entender que aquele ciclo no seu trabalho chegou ao fim, talvez é hora de você respeitar isso. Porque existe o que nós chamamos aqui do ciclo, né? Existe a perpétua transmutação, e tudo nesse universo acontece, tem o seu nascimento, tem o seu auge e depois tem o seu fim. Será que o seu trabalho não é assim? Ou não? Ou será que é uma fase só? Ninguém melhor do que você para fazer essa avaliação. Será que o seu casamento não merece uma reestruturação? Será que você não precisa ser mais flexível na sua relação com seu marido, com a sua esposa? Aí nesse momento você pode me dizer assim, ah, não, Hugo, você não conhece, ela é muito dura, ele é muito duro. Pois é, mas tem uma coisa que eu sempre falo, e você que me acompanha aqui já me ouviu falar outras vezes. A grande verdade, repito, a grande verdade é que quando você muda, o mundo muda com você. A partir do momento que você muda a forma de tratar as pessoas, de respeitar as pessoas, de lidar com as pessoas, e não é só lidar com as pessoas da boca para fora, mas o sentimento que você emana, quando você lembra lá do teu irmão, da sua tia, aquela tia que pega no teu pé, quer saber da tua vida, fica tentando te controlar, o pai muito duro, a mãe muito rígida, o chefe que, enfim, te enche o saco, sempre no final do expediente te pede alguma coisa para ontem. Então, assim, são essas pessoas que a gente precisa ressignificar. Eu sei que é muito fácil quando você conhece uma pessoa, uma relação tá novinha, que seja um amigo, que seja um colega de trabalho, que seja um novo amor. Quando a relação tá nova, tudo é mais fácil. Mas com o passar do tempo, a gente vai acumulando as nossas mágoas, as nossas dores. Só que essas dores não deveriam ser acumuladas, porque nós precisamos perdoar. É impossível imaginar uma vida sem perdão. Eu vou repetir. É impossível imaginar uma vida sem perdão. Então eu vou perdoar aquele marido tão chato, que tanto me fez mal em algum momento, mas mesmo aquele marido que me fez mal em alguns momentos, ele também me fez muito bem. Quem sabe se foi ele que me deu aqueles filhos que eu amo? Quem sabe se é aquela mulher que tanto me prende, tanto me critica, mas simplesmente me faz feliz? Será que a relação ou o relacionamento que eu busco não precisa só de uma transformação? Pois é. Como eu sempre digo, quando você muda, o mundo muda com você. Eu preciso mudar a minha forma de ver a vida. Eu preciso mudar a minha forma de falar com as pessoas, de sentir as pessoas. Eu não vou criticar a minha sogra, o meu sogro, o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Eu vou tentar entender aquela realidade. Eu vou olhar para dentro. Eu não quero concorrer com quem quer que seja. Eu quero ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Como já dissemos aqui, o verdadeiro desafio, o grande obstáculo, não é concorrer com o outro. É concorrer consigo mesmo. E, para a gente caminhar aqui para o encerramento dessa live, eu quero trazer para você todas essas reflexões, porque nós precisamos mudar a nossa vida através da nossa forma de ver a vida, através dos nossos comportamentos, através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos. O que eu faço quando eu acordo? Será que eu faço uma prece, faço uma conexão, ou será que eu pulo da cama como se fosse um robô? Quando alguém pisa na bola comigo, será que eu tenho o hábito de perdoar ou será que eu fico remoendo aquela mágoa? Olha que coisa interessante, pessoal. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, que o que eu vou te falar agora é de extrema importância para a vida. Para a vida.
Você sabe que quando eu sinto raiva de alguém, quando eu tenho aquela vontade de matar alguém, eu sou o primeiro e muitas vezes o único afetado. Porque quando você tem raiva de alguém, seja de quem for, você está gerando essa raiva dentro de você. É como se eu quisesse sujar você de lama, e o que eu faço para sujar você de lama? Eu passo a mão na lama e passo em você. Então eu sou o primeiro que sinto a raiva. Se eu quero sujar você de lama, quando eu sujo as minhas mãos e passo em você, eu primeiro me sujei. Então, todos aqueles sentimentos de dor, de mágoa, de raiva, que eu guardo, que eu nutro por quem quer que seja, eu guardo dentro de mim. E aquela pessoa muitas vezes nem sente, até sente muitas vezes, porque tem a psicosfera e tem a energia que você emana para aquela pessoa. E a ciência já fala muito disso, sobre essa psicosfera. Mas é justamente essa psicosfera que eu quero fugir dela. Eu preciso policiar os meus pensamentos para policiar os meus sentimentos, para transformar a minha vida. E eu vou trazer mais para dentro de mim sentimentos de paz, de amor, de alegria, de gratidão. E cada vez mais que eu transformo essa minha forma de ver a vida, cultivo mais flores. E que flores são essas? O sentimento de paz, de amor, de gratidão, de fé, de esperança. Eu não quero mais concorrer com o outro. Nas minhas brigas de casal, com meu marido, com a minha esposa, ou com meu filho, ou com a minha filha, ou com meu sogro, com a minha sogra, seja lá com quem for, eu não estou mais preocupado em levar aquela relação, aquela briga, aquela discussão até a última instância. Pelo contrário, eu prefiro o silêncio. Eu prefiro o silêncio. Sabe por quê? Porque o forte não é aquele que grita. O forte não é aquele que dá a última palavra e que bate no peito e fala, tá vendo? Não. O forte é aquele que cala. No meio de uma discussão, seja ela onde for, em casa muitas vezes, onde o clima deveria ser o melhor possível, e pode ser, só depende de nós. Ah, Hugo, você fala isso porque você não conhece a minha família, porque a minha família é assim, porque meu marido é assim, porque eu... Não, calma, eu não preciso conhecer a sua família. Mude. Faça a sua parte. A sua mudança, o seu comportamento, o nosso comportamento, ele tem que ser incondicional. E quando eu guardo dentro de mim, quando eu transformo, quando eu transbordo o que eu trago dentro de mim, que é a paz, que é a tranquilidade, que é a gratidão. E hoje, né, a ciência fala muito sobre esses sentimentos. E esses sentimentos, eles geram resultados na nossa vida. Estamos falando aqui de ciência. A ciência, né, a própria psiquiatria, a neurociência fala sobre isso. Como o gerenciamento dos pensamentos, dos sentimentos, eles impactam diretamente na minha qualidade de vida, liberando determinados neurotransmissores. A prova disso é que se você tivesse uma notícia extremamente desagradável agora, você nem conseguiria dormir. E você daqui a pouco teria que tomar um remédio, que você poderia estar passando mal. Olha só, foi só uma informação. Ah, mas foi informação de um fato desagradável. Mas talvez aquela informação pudesse nem ser verdade. Como saber? E a partir do momento que você nutre o seu pensamento, o seu comportamento com boas emoções, com bons pensamentos, com boas sensações, e esses sentimentos, pensamentos, eles estão predominantemente no seu ser, intimamente, você começa a equilibrar a sua vida. Você começa a gerenciar a sua realidade. Eu não vou mais reagir, eu vou agir. Porque quando eu reajo a uma determinada coisa, a um determinado insulto, seja do marido, da mulher, do irmão, do tio, eu simplesmente saí do meu eu e dei a oportunidade para o outro me gerenciar. Então, quando eu reajo, eu não estou agindo, eu estou reagindo de acordo com a frequência que o outro me impôs. Mas eu não quero mais reagir, eu quero agir. Eu quero assumir o controle da minha vida. Eu quero assumir o controle do meu comportamento. Eu quero assumir o controle do meu eu. E com isso, eu transformo a minha vida. Com isso, eu mudo o ambiente familiar. Com isso, eu mudo o meu trabalho. Se todos nós fizermos um pouco que seja, o planeta seria maravilhoso. Será que eu não estou esperando muito que o outro faça a parte dele para que eu possa fazer a minha? Não. Tem até uma história, né, caminhando aqui já para o encerramento, que diz que o cara todo dia ia na banca de jornal, comprava o jornal
e ao mesmo tempo ele pagava o jornal, chegava, dava bom dia, pegava o jornal, pagava, agradecia e ia embora. E o cara na frente tinha uma loja e falou assim, cara, você nunca reparou esses anos todos que você chega nessa banca de jornal, compra o jornal desse cara e ele nunca te deu bom dia, acho que ele não vai com a sua cara, hein? Aí ele falou, olha, o que tem? Ele falou, pô, muda de banca, cara. O cara, você fica dando dinheiro pro cara e o cara nunca nem te cumprimenta. Ele falou, não, eu venho aqui, eu compro o jornal, porque eu quero comprar o jornal aqui, e eu vou fazer a minha parte. Eu não vou permitir que a atitude dele, ou a falta de atitude, transforme ou mude o meu comportamento. Então, galera, essa lição fica para todos nós. Nós temos que entender que o nosso comportamento tem que ser de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que nós acreditamos. E aí fica a minha sugestão para você, tá bom? Vamos entender que os novos vencedores do mundo, desse novo mundo, eles estão muito mais conectados, eles estão muito mais próximos de melhorar a si mesmo, eles estão muito mais conscientes de que nós somos um só, não existe o outro, todos nós somos um. A pandemia veio para nos mostrar isso, né? Uma cidadezinha que você nunca ouviu falar o nome, possivelmente você nem lembra o nome da cidade onde nasceu o Covid-19, essa cidadezinha foi se alastrando e paralisou todo o planeta. Então, a gente começa a entender que não existe o outro. Todos nós somos um. Isso muda toda a nossa realidade. Eu agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui. Peço a você que compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas. É importante para que a gente possa inspirar as pessoas, para que a gente possa trazer essas reflexões. Quem sabe alguém precisa ouvir algo do que foi dito aqui, tá bom? Então eu peço ajuda a você para que a gente possa compartilhar essa mensagem. Eu vou salvar aqui, daqui a pouco eu vou colocar um textinho aqui explicando o que nós falamos aqui, mas eu peço muito a você que compartilhe, tá bom? Quem está aqui comigo ainda? Mara, querida, Elisa, tia Irene, queridíssima tia Irene, que alegria ter você aqui. Quem mais está aí comigo, pessoal? Manda um oi aí. Partindo aqui para o encerramento, galera que veio aí. Pessoal, eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram aqui. Eu gostaria de fazer uma oração ecumênica, respeitando, claro, todas as religiões, respeitando todas as crenças, até porque, como eu sempre falo aqui, né, eu particularmente acredito que as religiões são como se fossem galhos de uma mesma árvore. Então, nós temos que entender que a melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Então, eu encerro aqui fazendo uma prece para que você possa apagar as luzes quando acabar essa live, acender um incenso, colocar uma música relaxante e preparar para que você tenha um sono reparador, uma noite tranquila, junto à sua família, ou seja lá onde você esteja, tá bom? Pedindo aqui a Deus, ao Criador, ao grande arquiteto do universo, para que possa tocar o teu coração, para que possa abençoar a sua casa, abençoar a sua noite e para que amanhã você tenha um dia incrível, tá bom? Então, feche seus olhos e faça essa prece comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz nos verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia farão parte de todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só uma observação, galera. Perceba que nessa prece ele fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Para e pensa um pouco.
eu garanto que ninguém nunca conseguiu registrar esse vale da sombra e da morte. Então, onde fica? A grande verdade é que o vale da sombra e da morte é um estado mental. Quando você nutre medo, raiva, angústia, enfim, todos esses sentimentos desagradáveis, a soma de todos esses sentimentos, ele rouba o teu prazer de viver. É como se ele estivesse tirando toda a cor dos seus dias. Em compensação, quando você nutre o seu coração com um sentimento de esperança, de fé, de amor, de caridade, de generosidade, de compaixão e de gratidão, o brilho, a cor, o perfume volta para a sua vida. Não espere que o outro faça isso. Faça você mesmo. Como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo, tá bom? O mundo está se transformando e vamos sim dar a nossa pequena, grande parcela para que essa transformação seja ainda mais brilhante, ainda mais reluzente. Então, transforme-se também, tá? Um beijo, galera. Muita paz a todos vocês. Agradeço a vocês que ficaram aqui comigo, já 23 e 25. Agradeço a todos vocês. Pessoal, por gentileza, viu? Compartilhe essa mensagem com mais e mais pessoas. E logo, logo vai ter mais novidade aqui, viu? Um beijo. Fica na paz. Muita paz a todos.